Paz do Senhor, nós estamos aqui na Adebras, Vila Mara, noite abençoada na casa do Senhor. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Marcos e com a nossa irmã Raquel. Deus tem abençoado a vida grandemente desse casal, desde que chegaram aqui. Vocês vão conhecer hoje um pouco da história desse casal e das bênçãos que Deus tem derramado na Adebras, Vila Mara. Irmã Raquel, o que Deus tem feito na sua vida nesse período que vocês iniciaram aqui na Adebras, Vila Mara? Deus tem restaurado a minha família. O fato de nós termos a nossa família congregando juntos, essa foi uma das maiores bênçãos que o Senhor fez na minha vida. A família, ela é algo que nos faz prosperar, nos faz progredir em todas as outras coisas. E Deus agiu no que eu mais precisava. Foi na vida do meu filho. E que completou a nossa felicidade. Entre outras coisas, o Senhor também tem me abençoado grandemente na área financeira. Projetos que estavam engavetados, projetos que eu sonhava, o Senhor tem feito ser realidade. E isso, nós temos depositado a nossa confiança no Senhor. E foi na igreja do Vila Mara que Deus fez estas coisas. É porque Deus, Ele é Deus. Então Deus tem abençoado a vida desse casal grandemente. Irmão Marcos, aqui na igreja de Vila Mara, quando você chegou aqui, você foi muito bem recebido. Como foi a sua chegada aqui na igreja de Vila Mara? E o que Deus tem feito na sua vida também, junto com a irmã Raquel? Irmão Lucas, nossa chegada aqui foi assim, uma surpresa, porque a gente veio aqui através do pastor Ezequias, que é a nossa afilhada de casamento, e viemos alguns domingos, outro domingo, e aí a gente começou a se sentir em casa. E esse sentir em casa trouxe para nós uma felicidade, uma expectativa que a gente, naquele momento, não estávamos vivendo, há 2 anos atrás. E então, essa alegria de se sentir bem no lugar, de ser bem recebido, de se sentir aconchegante, as palavras do pastor para conosco, sem ao menos nos conhecer, isso foi uma surpresa. E essa surpresa foi algo diferenciado, algo de Deus, eu creio, não tenho dúvida. E isso nos fez estar bem aqui, estamos há 2 anos aqui, bem, como a Raquel falou, nossa família aqui bem. Isso também era um diferencial, porque onde nós estávamos, meu filho não queria estar junto conosco, e hoje ele está aqui de plena alegria. Então isso foi realmente a maior bênção que Deus nos deu, e estamos felizes aqui. Está vendo? Você também quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Venha para Adebras, Vila Mara, aqui em São Miguel Paulista, na Rua Camões, número 145. Ou acesse o nosso site, advilamara.com. Deus te abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Esse texto, queridos, é um texto muito conhecido. Creio que todos aqui nessa igreja conhecem esse texto. Independente de quanto tempo você está servindo ao Senhor, ou até mesmo se não está ainda servindo ao Senhor, eu tenho certeza que você conhece esse texto. E que talvez você já até orou, rezou esse texto. Amém? Um texto conhecido, sim ou não? Diz assim, portanto, deixa eu ler na minha versão aqui. Portanto, vocês olhem dessa maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai, na glória de graça, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Por isso nós queremos, Espírito Santo, que você tenha liberdade para mover nesse lugar. Guia as minhas palavras e abre os ouvidos, a mente e o coração dos meus irmãos, para que a boa palavra do Senhor possa cair em nós como boa semente e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos aqui já oraram essa oração? Levante bem a sua mão. Amém. Eu também já fiz essa oração algumas vezes. Sabe, queridos, no começo do ano passado,
começou a ministrar muito forte nos nossos corações a respeito. Bem no comecinho do ano passado, nós estávamos buscando uma direção de Deus para todo o ano. E Deus começou a ministrar muito forte nos nossos corações a respeito dessa palavra, tão conhecida, talvez não falada no meio cristão, que é oração. Amém? Todos aqui já falaram, já conhecem essa palavra, já fizeram isso, oração. E nós começamos a perguntar ao Senhor por que disso. Sabe, Deus começou a mover os nossos corações e nos fazer entender de que Deus está querendo trazer de volta, Deus está querendo trazer novamente um grande mover de oração sobre a sua igreja. Sabe, talvez eu não conheça nenhuma denominação que foi tão envolvida e comprometida com oração como a Assembleia de Deus. Realmente é uma denominação que sempre encorajou muitos irmãos a olhar e a dizer: uau, esse povo é um povo de oração. Mas sabe, infelizmente, nos últimos tempos nós temos percebido que as igrejas elas têm se voltado um pouco à oração. Igrejas que possuíam cultos de oração passaram a não ter mais. Aquelas que tinham seus cultos de oração repletos de pessoas passaram a não ter mais tanta gente orando assim. E a nossa vida com Deus passou a ser resumida em cultos. Um culto aqui, outro culto lá, outro culto. E passamos a viver de culto em culto. Terminamos um culto esperando o próximo e não entendemos que Deus não nos chamou apenas para ser um reflexo da sua glória na igreja, mas aonde quer que nós estejamos. Movido a isso, eu comecei a estudar um pouco a respeito dos maiores moveres da manifestação de Deus sobre a terra. Avivamentos em tantas nações, em tantos lugares, a história de heróis da fé que se moveram a favor de povos aqui acolá, pregando a respeito de Jesus. E eu percebi que todos eles, independente de sua denominação, independente da forma como entendiam esta ou aquela teologia, mas todos eles se comprometeram de igual forma em um fator que sustenta a fé cristã. E esse fator é a oração. Movido a isso, eu me lembrei do texto onde Jesus nos ensina a orar. E eu pensei, se eu preciso aprender sobre oração, não existe melhor pessoa do que Jesus. Amém? Por isso eu me lembrei desse texto. E sabe, esse texto fala a respeito de uma palavra e de uma frase que muito tem sido usada: o reino de Deus. Quantos aqui têm ouvido muito falar a respeito do reino de Deus? Me parece que se tornou um assunto comum entre os pregadores cristãos. Talvez nunca se falou tanto a respeito do reino como tem se falado nos dias de hoje. Mas sabe de uma coisa, queridos? O reino não é algo complexo. Às vezes parece que da forma que muitos falam que está tão distante de nós e que nós não conseguiremos viver nesse reino. Na verdade, o reino de Deus está próximo, tão simples, acessível a cada um de nós. Jesus nos ensina a orar e diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Perceba, queridos, Jesus não está dizendo: vocês devem orar estas palavras. Ele está dizendo, eu gosto muito dessa versão, porque ele diz desta maneira. Não são palavras repetitivas ou palavras soltas ao vento, mas Jesus está nos ensinando uma forma de orar. Por que eu estou falando isso? Pode parecer que não tem nada a ver com o tema, mas tem, porque se você se lembrar de Salmo 91, você vai perceber que ele sim, ele dá alívio àquele que clama, ele está pronto a responder. Mas, queridos, existe uma série de fatores que comprometem Deus a responder um tipo de pessoa específica. Às vezes nós temos o poder de tirar textos da Bíblia e não analisarmos o contexto. E com isso fica fácil, parece que Deus vai responder a tudo que orarem em todo tempo, de qualquer forma. Não! Leia a Bíblia. Ela é o nosso manual de instrução. Não é o que eu estou dizendo. Fala a Bíblia. Seja como os crentes de Bereia, que ouviam falar a respeito de algo das doutrinas de Cristo e logo corriam para examiná-las. O meu povo pega porque ele falta conhecimento. Não é poder. Poder muitas vezes nós temos. E glória a Deus, precisamos deles
mesmo me envolver. Precisamos do poder de Deus para cada dia. Nós precisamos estar firmados nas suas promessas. Sabe o que faz um homem ou uma mulher de Deus estar há 10 anos lá na nação da Índia servindo ao Senhor, com tantas dificuldades, com o nome das delegacias, sendo perseguido? Sabe o que faz isso? Com a palavra de Deus. O poder de Deus vem hoje, e amanhã a circunstância parece ser a mesma, e nós voltamos em branco. Mas quando nós nos lembramos da palavra de Deus, nós permanecemos firmes. Observe isso. O que fez Abraão permanecer firme foi uma promessa, uma palavra. Não foi a visão, não foi o poder, mas foi uma palavra. Porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus te chamou com um propósito lindo. Eu já vou voltar a esse texto, mas eu me lembro que o salmista escreve em Salmo 139 que antes mesmo que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e no seu livro havia escrito todos os nossos dias. Deus tem um livro nos céus com o meu nome, com o seu nome. Deus tem um livro nos céus a meu respeito, a seu respeito. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o texto conhecidíssimo que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos conhecem esse texto? Eu te pergunto, o que vem à sua mente? Talvez você pense assim: a eternidade, ruas de ouro, mar de cristal, diz estar com o Senhor. Não. Se não conhecer as Escrituras, examine o texto. Sabe o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Ele diz: nem olhos viram, esse olho aqui não consegue ver, nem ouvidos ouviram, esse ouvido aqui humano não consegue ouvir, nem jamais penetrou no coração humano, esse coração de carne não consegue entender aquilo que Deus quer revelar para aqueles que o amam. Ele diz: porém, conhece melhor o homem, senão o seu espírito que nele está? Assim, ninguém conhece melhor a Deus, senão o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus perscruta. O que é perscrutar, irmãos? É ir lá no mais íntimo e fazer conhecer. O que Paulo está dizendo é: ninguém conhece melhor os propósitos, os planos de Deus, aquilo que ele escreveu no seu livro a meu e a teu respeito, senão o Espírito Santo. Os olhos não vão conseguir ver naturalmente falando, ouvidos carnais não conseguem ouvir. E o texto termina dizendo: nós não temos recebido o Espírito desse mundo, nós temos recebido o Espírito de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? É bem simples. É como se ele fizesse essa conexão. Deus tem um livro dos céus escrito a meu e a seu respeito. Deus tem um propósito pelo qual nos colocou nessa terra. O Espírito Santo conhece e sabe. E se eu e você temos recebido o Espírito Santo e caminhado com Ele, então, pelos olhos espirituais, os olhos da fé, nós podemos ver. Não vai ser lá na eternidade futura, não. Aqui no presente, nós podemos conhecer o propósito de Deus e desfrutar dele. E nesse texto, Jesus fala sobre isso. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita qual vontade? Tua vontade. Na terra como já é. Lá no céu está estabelecido, mas Ele está querendo estabelecer aqui na terra, Senhor. E só homens e mulheres que andam em espírito conseguem estabelecer o reino. Sabe por quê? Como é que se estabelece o reino? Quando a vontade de Deus vem. E eu te pergunto: existe espaço em nós para a vontade de Deus enquanto a nossa vontade ainda reinar? Enquanto
enquanto eu e você estivermos no controle, enquanto forem olhos carnais, ouvidos carnais do coração humano, a nossa vontade grita e grita dia após dia. E é isso que nos impede de fazer a vontade de Deus aqui ao redor, de falar de Jesus para alguém, porque talvez nos envergonhamos, porque a nossa vontade não quer falar, de orar por uma pessoa na rua. É na rua, pastor, é na rua. Sabe, isso aqui não é a igreja. Perdão da expressão, pastor. A verdade da igreja é, essa palavra igreja quer dizer eclésia, chamado para fora. Eu e você somos a verdadeira igreja. Não é que nós não, queridos, por favor, não me interprete errado. Eu não estou dizendo para você que você não tem que vir ao templo, que você não tem que congregar, que você não tem que cultuar, que você não tem que ser submisso ao seu pastor. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que parar de nos satisfazer com uma vida cristã rasa, de homens e mulheres carnais. Porque nós não somos chamados para vir à igreja, mas para ser a igreja, a manifestação de Deus aonde quer que estiver. Você é advogado, pode, deve ser um homem de Deus aqui na igreja. Não, lá onde você está. Lembre-se que Deus chamou cada um com um propósito único e específico. Se você é médico, se você é um doutor, você precisa fazer a luz de Deus brilhar lá no consultório. Se você é um professor, você precisa fazer a luz de Deus brilhar lá na sala de aula. Se você quer que seja, você precisa fazer a luz de Deus brilhar lá onde você está. Querido, ser crente na igreja é fácil. Aqui todo mundo se veste mais ou menos igual. Aqui todo mundo está mais ou menos com as mesmas palavras. Mas como é que é a sua linguajar lá fora? E como é que é a sua roupa lá fora? E como é que é a Bíblia que as pessoas estão lendo, olhando para a sua vida lá fora? É o Evangelho. Você precisa abrir a boca. Nossas vidas têm que falar a respeito de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Sabe, queridos, eu me lembro de uma situação onde certa vez eu estava passando, voltando da escola. Alguns anos atrás eu estava voltando da escola. Deus começou a ministrar um pouco a respeito do Espírito Santo do meu coração. Eu estava voltando da escola, eu estudava para minha casa à noite. E um jovem declarou um assalto com a mão por baixo da blusa. E naquele momento, aqueles que já foram assaltados sabem o que eu vou dizer. Em frações de segundo você pensa tudo. Você pensa tudo. Ah, eu vou correr, eu sou mais rápido. Ah, acho que ele não está armado em nada. Ah, ele é tão pequenininho, acho que eu sou mais forte. Você pensa muito carnal, jogando o carnal lá pensando, ei, eu posso segurar ele, eu posso bater ele, eu posso correr. Querido, eu sou um homem também. Você também já deve ter pensado isso. Só que sabe, quando eu e você somos homens e mulheres espirituais, lá no fundo você escuta aquela doce voz do Espírito Santo. E quando aquele jovem pôs a mão no meu relógio, para puxar, eu segurei a mão dele e disse assim: você não vai roubar, mas ele assustou. Eu disse para ele: sabe por que você não vai roubar? Porque Deus não te criou para cima. Eu vou te dar o meu relógio. Eu fui tirar o relógio do mundo, se entregando na mão dele. Eu disse: eu vou te dar, porque você não é nada. Deus não te criou para isso. Agora, eu te pergunto: homem tem capacidade de pensar isso numa hora dessa? Só um homem e uma mulher conectados com o Espírito Santo. Pela ideia tão gloriosa como essa. E eu falei: só que antes de você ir embora, você precisa conhecer homem. E comecei a falar para ele a respeito de Jesus. Comecei a falar que Jesus morreu por ele, para que ele pudesse ter uma vida e vida em abundância, para que ele não precisasse viver naquela condição miserável. E no final ele estava chorando e me disse: olha, eu acabei de sair do presídio faz uma semana, sou de uma cidade aqui perto. Minha mãe é cristã, eu sou um desviado, ela com certeza está orando por mim, eu tenho vergonha de voltar para casa. Ele disse: você não precisa mais ter vergonha, porque Jesus te livra nessa noite. Volta para sua casa,
vai lá nos braços da sua mãe, intercessora pela sua vida, e vai servir a Deus. Deus está nos dando essas oportunidades. Cada vez. Às vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus é só subir em cima do púlpito e pregar, né? Deus está chamando eu e você, cada um de nós, para sermos luz e sal, na medida certa, aonde quer. Mas para isso, queridos, é necessário perder a vontade. O pecado da humanidade é o egoísmo. Perceba por que pessoas brigam por um lugar na fila. É egoísmo. Como diz lá, eu morei por um tempo em Itajaí, Santa Catarina, e lá diz a seguinte expressão: quando o pirão é pouco, o meu primeiro. Acho que aqui deve ter alguma, talvez, expressão parecida, mas quer dizer, quando tem pouco, eu garanto a minha parte. Nós somos egoístas, queridos. Nós somos egoístas. É isso que Jesus está nos ensinando. Sabe aonde eu vejo que a maior parte da igreja se perdeu em oração? Não é deixar de orar. Muitas igrejas ainda têm orado. Muitos irmãos ainda têm orado. Mas na forma como ora. E ora de forma egoísta. Ora pensando em si. Ora pensando no seu prazer, na sua riqueza, na sua multiplicação. E quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele pode abençoar essas coisas. Sabe, queridos, eu confesso para vocês que muitas vezes vi alguns pregadores aí pentecostais pregando e já tive aquela interpretação que disse: Senhor, como eu queria ser tão pentecostal assim. Mas sabe, queridos, um dia eu entendi que Deus me chamou do meu jeito de ser. O dia que Ele quiser me usar assim, Ele pode me usar também, não tem problema nenhum, amo e gosto muito. Mas sabe, eu olho para a Bíblia e vejo um pouco de ensino, olho mais ali e vejo mais um pouco de palavra. E essa é a graça que eu quero compartilhar com vocês assim. Talvez você não vai sair daqui, como o pastor amigo meu disse, você não vai sair tão aleluiado assim. Mas sabe, eu tenho certeza que você aí onde está, está pensando a pensar: eu poderia ser melhor, eu poderia ser vida melhor, eu poderia fazer mais, eu preciso fazer mais. E é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para incomodar você a viver para Jesus de verdade. Sabe, em Eclesiastes, no capítulo 10, o escritor diz assim: se o ferro ou o machado estiver embotado, estiver sem corte, é necessário que se redobre a força. O que esse texto quer dizer, pastor? Vamos lá, vamos traduzir em miúdos. Vamos deixar mais fácil. Imagina o lenhador acordando pela manhã, pegando o machado em suas mãos, o machado sem corte, que não foi afiado, e ele diz: eu teve um dia muito proveitoso. E aí ele vai cortar lenha, ou vai cortar árvores, e o que vai acontecer? Ele bate, e nada acontece. E aí ele redobra a força, e bate de novo, e nada acontece. Ele termina um dia frustrado, exaustivo, sem luz. Assim é o dia do seu dia, quando nós somos esse tipo de lenhador. Mas sabe, o texto diz que a sabedoria resolve com bom êxito. Sabe o que é a sabedoria, queridos? É o homem e a mulher que acorda pela manhã e diz assim: Deus, o que o Senhor quer que eu viva hoje? O que tem escrito nos seus livros a meu respeito? O que eu preciso viver? Que resposta eu preciso dar para a minha geração? Ele ganha lá, a gente desperde, na verdade eu gosto de dizer também, uns 10, 15 minutos afiando o machado, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. Sabe quando ele bate na árvore, cada machadada dada na árvore que vai achando, é um gigante que é derrubado. Por quê? Porque nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos entender que as guerras de Deus são vencidas no mundo espiritual, não é na força do nosso braço, é no reino do Espírito. Por isso precisamos tanto orar e se colocar na brecha de intercessão. Sabe, eu penso em um dia onde a igreja do Senhor vai ouvir nos jornais e nos noticiários falar que a Síria está passando por uma guerra civil e vai se colocar de joelhos e derramar as suas lágrimas e dizer: Senhor, protege, guarda os seus filhos daquela nação, salve esses homens lá, Senhor, porque somos um só corpo. Às vezes parece que nós não somos parte do corpo de Cristo porque
porque o dedinho está sofrendo lá e nós não estamos sentindo nada, queridos. Nada. Estamos preocupados em orar e dizer: Deus, meu carro novo, meu emprego melhor. Ou alguns não, alguns já fazem isso. Alguns estão fazendo listinha, colocando na cabeceira e dizendo: Senhor, estou muito cansado, já foi difícil, está aí a lista. Boa noite. Nós achamos, colocamos Deus na parede e pensamos que Deus tem obrigação de nos responder. Porém, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como já é no céu. E essa é a parte mais linda desse texto, porque diz assim: o pão nosso de cada dia está hoje. Olha que frase simples, né? Mas talvez você nunca pensou que essa frase traz duas coisas para nós. Primeiro que eu te pergunto o seguinte: quantos creem em um Deus vivo e todo-poderoso? Levante a sua mão bem alta. Quantos creem que Deus poderia nos dar pão para o ano todo? Levante a mão bem alta. Mas por que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia? Ele não poderia dar pão todo? Poderia. Ele é todo-poderoso, mas ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Sabe, queridos, é porque Jesus quer nos ensinar que nós somos dependentes de Deus. Se Deus nos provesse o ano todo, eu tenho certeza que depois da terceira semana você já tinha esquecido dele e já nem estava mais pensando em Jesus, porque estava bom demais para ser verdade. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos põe em pé. Ele tem um propósito para que possamos viver. Mas qual é o principal ponto importante desse texto? Que vai nos ensinar muito a respeito de oração. Preste atenção aqui, não perca isso. Ele diz o pão nosso. Ele não disse o meu pão, ele disse o pão nosso. Sabe, queridos, não somos apenas dependentes de Deus, mas somos responsáveis uns pelos outros. Jesus não está nos ensinando uma oração egoísta, onde nós somos o foco principal. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos preocupamos com aquilo que preocupa o coração de Deus, então Deus nos responde. Quando o nosso interesse está em que interessa a Deus, o que de fato interessa a Deus, buscamos o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, então Ele nos acrescenta. Ele nos acrescenta. E por que eu estou falando sobre isso nessa noite? Como eu disse, poderíamos ter uma palavra aqui, talvez qualquer um dos pastores pudesse pregar muito melhor que eu aqui nessa noite, mais pentecostal, mais navegado, mais aleluia, glória a Deus. Mas sabe, queridos, eu estou comprometido com aquele dia onde vamos chegar diante do Senhor. E Ele vai dizer uma parte. E nós vamos dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz. E Ele vai dizer a parte de mim, porque eu não te conheço. Sabe o que esse texto quer dizer no original? Eu não tive intimidade contigo. Nós precisamos sim fazer para Deus, mas nós precisamos fazer pelo propósito e a motivação correta. Precisamos de intimidade com Deus. Abra sua Bíblia lá, agora eu quero terminar no texto principal, que é Salmo capítulo 91. O versículo chave dessa conferência, Salmo 91, 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Porém, eu quero voltar com você no verso 9. Ele diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, então nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente.
Porque Ele me ama. Deus está dizendo, porque Ele, eu e você me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. E aí ele diz, Ele clamará e eu responderei. Porque Ele conhece o meu nome. Queridos, eu sei que esse é o início de uma conferência aí, uma campanha aí de 12 cursos. E eu sei que Deus trouxe uma palavra muito chave para que vocês comecem e permaneçam no propósito correto. Porque sabe, não basta apenas fazermos as coisas boas se elas não forem no propósito correto. Deus está alinhando nessa noite o meu coração e o seu coração, para que possamos entender que acima de tudo, Deus quer de mim e de você intimidade. Deus quer de mim e de você que amanhã possamos dar uma resposta a essa palavra, a essa revelação, e não somente a essa palavra, mas as próximas que vocês receberão aqui. As pessoas que nós estamos vendo do nosso lado, morrendo sem Jesus, nós deixamos passar. Nos últimos tempos, vamos de notícias sobre. Queridos, não deixe a parte espiritual tomar conta de você. Não seja aquele crente de águas rasas, que se contente só em vir em culto. Não, você precisa estabelecer um culto para Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Deus procura duas espécies de pessoas: os adoradores e os intercessores. Tomara que Deus nos encontre. Tomara que eu e vocês sejam os homens e mulheres que se põem na brecha por orar por causas que nem são nossas, particularmente falando, mas porque são as causas de Deus que nos interessam. Intercessores que se põem na brecha. Adoradores. Sabe, queridos, a palavra adoração é reconhecer quem Deus é. A palavra louvor é reconhecer o que Ele faz. Não precisamos apenas cantar para dizer quem Deus é e o que Ele faz. Sabe, quando as situações batem na nossa porta, nós poderíamos murmurar e dizer como o povo de Israel: se tivéssemos os temperos do Egito, a cebolinha. Nós dissemos: Senhor, Tu és bom tudo. O Senhor criou todas as coisas com um sopro, com uma palavra. O que eu posso dizer? O pastor falou a respeito de Jó. E Jó nos mostra isso. Às vezes, você está vivendo um momento difícil. Preste atenção a Deus, quer ministrar o coração de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você esteja passando por dias de tribulação, por dias difíceis. Talvez você esteja a ponto de desanimar, desistir, porque você está pensando assim: o diabo está se enganando comigo. E Deus não faz nada. Que Deus é esse? Sabe, queridos, quem somos nós para entender os pensamentos do Senhor? São muito mais elevados que os nossos, mas eu sei que os pensamentos dele são de paz, não de morte, para dar aos seus filhos o bem. Foi assim com Jó. Sabe, quando o diabo estava se andando com Jó, e talvez o diabo estava tão feliz que estava, parece que naturalmente falando, acabando com os propósitos de Deus na vida do teu filho. Deus estava dizendo isso. E Jó todavia não murmurou. Mas lá no final nós podemos entender o que Deus fez. Sabe, querido, até mesmo quando o diabo está trabalhando, é porque Deus permite. Entenda bem, eu gosto dessa expressão, que até mesmo o diabo é o diabo de Deus. Por que estou falando isso? Porque o diabo é como um cãozinho, com uma coleira, e Deus solta até onde ele quer, só isso. Por que, pastor? Porque Deus está trabalhando. No final, já disse assim: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que bem maior na terra existe do que esse. Agora os meus olhos te veem.
era um Deus se levantando do trono e dizendo: yes, toma, Satanás, engole essa. Você pensou que estava por cima, você pensou que estava vencendo, você só estava trabalhando para mim. Não deixe o diabo fazer você pensar que você é um derrotado, que Jesus esqueceu de você. Se você estiver diante de Deus, procurando viver intimidade com o Senhor, até mesmo quando o diabo estiver trabalhando, ele só está indo até onde poder deixa. E lá no final você vai ver que antes você talvez conhecia, ouvido falar, mas agora seus olhos podem ver o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Quero rapidamente orar e abençoar a sua vida. Eu sei que já passei bastante por orar, eu quero voltar para o pastor aqui a palavra. Feche seus olhos. Pai de amor e de graça, nós te louvamos por essa doce presença do Senhor nesse lugar, por essa presença tão graciosa que toca